A pedido dos meus queridos alunos do 7º ano, Geologia. Muito bem, então começando pelo vulcanismo. Coisas importantes, mas bem iniciais que nós precisamos saber. A atividade vulcânica é uma das evidências da dinâmica interna da Terra, isso é bem evidente. E o mais importante, ele é um agente de transformação. Lembra, nós temos os agentes de transformação, como a erosão, a água. O vulcanismo ele também é um agente de transformação. Mas mais do que isso, ele é um agente de transformação, tanto uma transformação geológica, exemplos, os rifts, os vulcões fissurais, eles formam o fundo do oceano, mas também alterações e transformações climatológicas e biológicas. Nós já sabemos que grandes extinções foram causadas por eventos de grandes magnitudes, eventos vulcânicos de grandes magnitudes. Então a gente pode considerar eles como agentes de transformação climatológicos e biológicos. Ok, então óbvio que quando a gente pensa em vulcão, a gente pensa em lava, mas antes de falar em lava, a gente precisa entender o que é o magma. Então, o magma nada mais é do que um material que resulta da fusão parcial de rochas em profundidades. É óbvio que se está fusionando a rocha devido às altas temperaturas e às altas pressões, esse material vai se encontrar na fase líquida. Agora vem um ponto muito importante para lá na frente a gente entender os tipos de atividade vulcânica. Ele possui uma natureza essencialmente silicata. Mais adiante, na próxima aula, a gente vai ver que a concentração de sílica faz com que o vulcão seja efusivo, ou misto, ou explosivo. Então aqui tem uma parte bem importante. Mais do que isso, ele tem uma fase gasosa e uma fase líquida. E olha só, essa parte da fase gasosa vai ser uma das diferenciações entre magma e lava. A gente já vai ver daqui a pouco, numa próxima aula, que lava nada mais é do que um magma, entre aspas, que perdeu a maioria dos seus gases. Então a fase gasosa possui água, e essa água tem um papel crucial numa atividade efusiva e numa atividade vulcânica, dióxido de carbono e óxidos de enxofre. Fases sólidas, o que constitui o magma? Cristais, obviamente resultante do arrefecimento, quando esse magma está vindo das camadas mais profundas, ele vai resfriando e vai fazendo com que se formem cristais, mas também, olha aqui, ó, de material rochoso. E da onde vêm esses materiais rochosos? Vem do que a gente chama de rochas encaixantes. À medida que esse lava ele vai subindo, ele vai fraturando as rochas por onde ele vai passando, e as rochas ao redor, que são essas rochas encaixantes, aquelas que são fraturadas, muitas vezes são arrastadas para a superfície. Inclusive essas rochas, elas ajudam os vulcanólogos a estudar o interior da Terra. Rochas profundas são trazidas, ou seja, são transportadas pelo magma em ascensão. Então aqui tem questões bem importantes. Muito bem, então vulcanismo e extrusão. Então nós temos um vulcanismo primário. O que é um vulcanismo primário? É aquele que a gente está vendo lá, a extrusão do magma e da lava. E o que é o vulcanismo secundário ou residual? Geralmente o vulcanismo residual é um indicativo de que o vulcão ele não está extinto, ele está apenas adormecido. Então o que é esse vulcanismo secundário e residual? Nada mais é do que liberação de gases, e aí aqui pode ser dióxido de carbono, dióxido de enxofre, pode ser a própria água em estado de vapor e em altas temperaturas. Então a isso a gente chama um vulcanismo residual ou secundário. E aqui para essa aula, finalmente, tipos de vulcão: vulcanismo fissural e o vulcanismo central. Então vamos dar uma olhadinha aqui em duas questões bem rápidas. Vulcanismo central é o mais famoso, que forma, o nosso cone, ou também no Brasil chamado de prédio vulcânico. Então vamos ver um pouquinho aqui da morfologia dele. Então o que nós temos aqui? Temos a câmara magmática, temos uma chaminé principal e, obviamente, a tão famosa cratera do vulcão. Mas nós podemos ter chaminés secundárias, ou as também chamadas adventícias, obviamente a escorrência do lava e, claro, como eu já falei, então aqui está o nosso cone vulcânico, certo?
E no vulcanismo fissural? O vulcanismo fissural ele decorre da atividade de placas divergentes, quando as placas estão se afastando. Claro que aqui no fundo do oceano. Então essas placas elas vão se afastando, ou seja, elas estão divergindo e o magma ascende. Quando esse magma chega na superfície, ele arrefece, forma cadeias altas aqui de montanhas que nós chamamos de dorsais oceânicas, e aqui tem uma questão bem importante que contribuiu para a teoria da movimentação das placas tectônicas e dos continentes. Ele vai formando crosta, então ele ajuda na expansão dos fundos dos oceanos. Então nós temos aqui a dorsal, quanto mais perto do rift, mais recentes são essas rochas. Quanto mais afastadas, mais antigas são essas rochas. Gostou dessa aula? Então salva ela aí para depois tu estudar, manda pro teu colega que tem preguiça de ler e deixa teu like. Valeu!